Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muitíssimo boa noite para você que está aqui nos escutando e vendo no YouTube e no Spotify e várias outras plataformas, essas duas são as principais. Estou aqui com dois queridos novos amigos, né? Bruno Negres e Gustavo Guerra. Tudo bom com vocês, meus velhos? Tudo bem. Prazer. Obrigado e ó, vocês estão com moral, tá? Pessoal aqui da produção, não me pergunte por quê. Parece que só queriam inaugurar um novo estúdio com vocês dois. Aí, que honra! Que honra aqui. Ficou legal, né? Ficou legal aqui o estúdio, aqui, né? Estamos muito felizes com isso, felizes com o convite. Pô, a gente que E agradece. sem dúvida, uma honra para estar inaugurando aqui Esse estúdio, né? esse estúdio maravilhoso. Pois é. A gente Bacana. agora, ó, vocês até estão vendo aqui atrás de mim, tem duas marcas, a marca do Diga aí e do BRM Podcasts, né? Porque agora o Diga aí faz parte de um ecossistema de podcasts. A Apex Partners, que é esse mundo de negócios que vocês viram aqui, né? Vocês pararam no quinto, a gente tá no 10º, tem mais 2 andares aqui de vários negócios. A Apex agora vem investindo muito na área de comunicação também. Convidou a mim, né, e ao escritório para estruturar esse BRM Podcast. O que vai ser isso? Rapaz, a gente vai ter vários podcasts aqui dentro. Não apenas o Diga aí, né? Mas a gente vai ter podcast sobre economia, sobre finanças. Vai ter um podcast de notícia diária, regional, nacional, mundial. Todos os dias estão para você, quando estiver indo ali pro almoço em casa, vai botar lá meio-dia, vai ouvir as principais notícias do mundo, do Brasil, regionais aqui. Vai ter um que vai debater artigo e livro científico, teses. E vai ter um também que vai falar de prosperidade. Vai pegar famílias que deram muito certo aqui no Espírito Santo para contar as histórias deles, quais foram as estratégias que eles tiveram. Então, assim, vai ter muito conteúdo bacana e já fica o convite aqui para vocês também, né? Ficarem certeza. Ouvindo aí, isso assistindo aí. Esses nossos outros episódios. Pois é, a gente está aqui hoje para falar do seguinte. O que esperar da reforma tributária? O que esperar? Eu, Bruno e Gustavo, eu particularmente eu não espero muita coisa, tá? Mas, como a gente tá aqui para ouvir o Bruno e o Gustavo, não tá aqui para ouvir o Marcelo, apesar que às vezes eu vou dar uns pitacos aqui. Legítimo. Vamos começar então o nosso episódio. A primeira pergunta não é técnica, é quem é Bruno Negres e quem é Gustavo Guerra? Vai lá, Bruno, começando você aí. Bom, Bruno Negres, né? Eu, na verdade, sou auditor fiscal já aposentado da Secretaria de Fazenda, quase 40 anos de experiência nessa área, mas também exercendo outras funções, né? Como presidente do Banestes, secretário executivo do Confag. Eu não sabia que você tinha sido presidente do Banestes, Sim, não. Presidente do Banestes, por 3 legal, anos lá, massa, presidente do Banestes, uma experiência fantástica. É um pouco desse arcabouço de a gente estar na área tributária, área econômica, área financeira. Sim. Então eu tive a grata oportunidade de estar nessas posições. Como secretário executivo do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, do então Ministério da Economia, depois do Ministério da Fazenda, então sempre trabalhando com foco no ICMS. Tive a oportunidade de ser secretário municipal da Serra de Vitória e de Vila Velha. Então, isso... Rapaz, só falta ser ministro da Economia agora. Daqui a pouco já passou, hein, Gustavo? Já passou pro município, já passou pelo estado, porra, de banco. Hein? Daqui a pouco tá ministro da... Não, foi tudo assim, podendo, né, usar toda a nossa experiência, né, para poder ajudar onde eu estive, procurei fazer o melhor. Sempre com espírito público, participando das políticas públicas, voltada especialmente, vamos dizer, para o desenvolvimento do Brasil e para o desenvolvimento especialmente aqui do Estado do Espírito Santo. É isso? Legal. Nosso amigo Gustavo. Bom, eu também sou auditor fiscal do Estado aposentado, trabalhei quase 40 anos na Secretaria da Fazenda, onde eu exerci todas as funções, assim, quase dentro da Secretaria da Fazenda, de auditoria, mas também de gestão, né? Seja na área tributária, fiscal, fui subsecretário, secretário da Fazenda e fui 5 anos do Conselho Fiscal do Banestes, do Conselho de Administração e por os últimos 10 anos eu fiquei como presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais e participei do julgamento aí de quase 6 mil processos administrativos, né? Caramba. Então, 10 anos ali dentro foi bastante coisa. E aposentei e vim para a iniciativa privada. Né? Aposentar na carreira pública. Vocês têm negócio hoje. Abrimos hoje uma empresa, nós somos sócios de uma empresa e trabalhamos na área de consultoria tributária. E
Reforçando, né, Marcelo? Porque se tem um lugar que é um lugar que o tributarista se mete, que é problema, é o tal do ICMS. Acho que isso aí vocês tiram de letra, porque todo esse tempo de experiência que vocês tiveram aí. A gente é especialista nisso, né? Legal. Então, eu estava esperando o Gustavo concluir exatamente para a gente fechar esse espaço. Nós estamos com uma empresa que está com 9 meses de fundação, a Negues e Guerra Consultores Associados, e o nosso foco, a nossa mote é o ICMS, né? O ICMS atual e IBS futuro, que é o que nós vamos falar aqui agora. Vamos falar desse negócio aí. E a gente, eu diria que é um braço privado também ajudando o setor público, que a gente orienta as empresas como fazer, como deve realmente apurar o imposto, como deve recolher. A noção dos tipos de programas de incentivo e benefícios fiscais que atraem o investidor é o nosso mote dentro do escritório, é exatamente esse. Legal. Orientar, um braço privado que orienta o contribuinte para cumprir corretamente as obrigações fiscais. Precisa demais, porque é uma loucura. De novo, eu sou advogado tributarista e eu acho que todos os escritórios... Do mesmo jeito que existe aquele advogado generalista, né? Aquele cara que fala que faz tudo. Eu já não acredito mais nesse profissional, acho que esse profissional vai ficar muito, muito para trás. Aí o cara vai lá e se especializa em tributário. Mas peraí, meu velho. Tributário o quê? De quê? Porque não dá pra você saber tudo. Tanto que quando chega lá algum cliente... queria saber se eu tinha que pagar o ICMS da operação... Peraí. Deixa eu falar, peraí. Vamos conversar com o meu outro advogado aqui, que vai entender mais, ou então vamos chamar alguém de fora. Porque a minha área tributária é muito mais referente à estruturação de negócios. Que é muito diferente do tributário operacional. Eu faço outro tipo de análise. Então, assim, é muito bom, né, saber que vocês estão aí. A gente... Marcelo, pegando a sua fala, às vezes a gente pega e completa as coisas. Nós falamos no Brasil de um sistema tributário nacional, que é igual um corpo humano. Tem um pedaço aqui, um pedaço acolá, impostos municipais, né? Impostos federais, impostos estaduais, contribuições de toda a natureza. Tem um negócio que nem usa, o empréstimo compulsório hoje usa mais, né? Tal, tem isso, aquilo, tem muita coisa. Contribuição de melhoria que ninguém consegue implementar. Então, assim, é isso. E pela complexidade que tem cada um deles, você tem que especializar em um e conhecer realmente, ter essa disponibilidade do mercado para cada um deles. Agora, qual é a origem de vocês? Vocês são advogados? Vocês são formados em Direito? O que é? Eu sou advogado. Né? Minha formação é essa, eu fiz Direito, né? Lógico que durante o período que eu tive na Fazenda eu tinha o impedimento legal de exercer. Claro. Né? Assim que eu aposentei, me afastei do setor público, eu realmente fui lá e eu reativei minha OAB e hoje eu estou podendo advogar. E eu sou contador. Rapaz, que dupla boa. Eu sempre falei que se a OAB deixasse, a OAB cheia de nhenhenhé, essa é a opinião minha, deixando aqui, tá? Vou deixar claro aqui. Eu queria muito ter tido um contador como sócio dentro do escritório. Como sócio mesmo. Não é aquele negócio, parceiro. Parceiro eu tenho vários. Pô. Inclusive, eu acho ridícula essa situação que existe. Eu não estou generalizando. Sim. Mas tem um negócio que advogado olha de canto de olho para contador e contador olha de canto de olho para advogado. Rapaz, isso é de uma ignorância. Total. Os caras têm que ser parceiros. Não tem como um bom advogado societário ou tributarista ser bom se não tiver como um grande parceiro um cara bom da parte contábil. Cada um tem o seu. Então, assim, queria eu ter tido essa oportunidade aí de ter colocado lá no escritório também um contador, né? Quando a gente formou a nossa sociedade, exatamente isso, né? Eu diria, eu teria um talento para escrever, analisar processo. E Gustavo, além de ter também esse talento, ele também para falar em números, análise de balanço, formar planilha. É isso. Ele é extremamente especialista e a gente consegue... Mas essa estranheza entre os advogados e o contador, eu sempre tive essa vontade de equalizar as linguagens. É questão de semiótica, fazer ser compreendido. E aí, na verdade, são duas linguagens. Você vê, às vezes, os números, e aí, por não saber ler aqueles números, aí o advogado... Né? Exatamente. Até porque quando o pessoal chega e fala assim, por que você fez direito? Porque eu tenho horror de matemática. Mas esse é um equívoco, na minha opinião, dos advogados de hoje, que é ficar, assim, de forma geral, até profissional, o cara ficar só pensando na sua profissão, o cara não expandir sua mentalidade. Pô, o cara tem que entender o mínimo de contabilidade. Não é para fazer o trabalho do contador, mas para poder saber a linguagem do contador. Exatamente. Né? Vai. Agora sim, vamos lá. Uma pergunta aqui, que acho que isso, inclusive, vai ajudar na nossa análise quando a gente está falando do nosso tema, o que esperar da reforma tributária. Como que vocês enxergam a maior diferença da vida de vocês hoje, profissional, comparando a atuação pública da atuação privada? Porque agora vocês estão do lado de cá. Imagina que essa reforma... Eu quero, assim, já pensando na própria reforma, mas antes, quando vinha a reforma,
vocês estavam lá, vocês tinham que pensar pelo lado de lá. Não estou dizendo que vocês tinham um lado do sentido, agora eu vou lascar o contribuinte. Não é isso. Mas a cabeça era do lado de lá. Aí vem uma reforma que basicamente coincide com o nascimento da consultoria de vocês, e agora vocês estão lá de cá, para ser esse braço do privado aí, nessa loucura. Antes de entrar na parte técnica, como é enxergar lá de lá e agora lá de cá? Bom, Gustavo me permite falar um pouquinho que depois eu peço para ele me ajudar na complementação. As questões eu diria, profissões na área pública, ela tem suas especificidades, tá, Marcelo? No momento que você faz um concurso público e adentra num cargo público, seria de qualquer natureza, Ministério Público, auditoria interna e tudo mais, você é preparado num formato para entender que você tem que buscar, especialmente o auditor, o erro, buscar a fraude, buscar isso. Então você o tempo todo é trabalhado com esse viés, como e qualquer pessoa estivesse com a intenção de cometer uma fraude. É acreditar desconfiando. Ok. Então, aí quando você entra num cargo desse, você é treinado a isso, você faz todo um treinamento, pensando que mais você aprende é como é que lavra um auto de infração, curiosamente. Então você tem que evoluir relativo a isso. Mas será que isso é o mais importante? Aí eu tive, ao longo do tempo, você vai começando a ter essa maturidade de dizer, olha, não é bem isso. Né? Até porque quando eu fui secretário, o Gustavo também, que às vezes eu despachava com o governador, olhando uma linha macro, tá? Claro. O que ele perguntava? Como é que está o comportamento da Receita? Não era como estava lá o meu estoque de contraditório. O estoque contraditório não quer dizer que eu tenho recebíveis. Ele demora anos e anos. A despesa cotidiana acontece todos os dias. Então é melhor, muitas vezes, você sentar antes de punir, estabelecer problema de entendimento ou estamos falando de fraude e sonegação? Tem que ter tratamento diferenciado. Totalmente diferenciado. Entendeu? Outro não tem. É isso. Então, é o objetivo de fraudar. Isso, né? E a complexidade do sistema do Brasil leva a erros involuntários. E você é mais fácil errado que acertar, Bruno. Claro, você tem que diferenciar isso. Eu pergunto, agora eu que faço uma pergunta para você, Marcelo. Quando você termina seu imposto de renda que você envia para a Receita Federal, você está seguro que fez certo ou fica naquela dúvida? Será que eu fiz certo? Tanto que eu vou lá e reviso não sei quantas vezes. É isso. Eu perco muito tempo. Porque é a complexidade, não que você queira ali sonegar uma informação. Ou não é. Então, concordo. Tanto eu como o Gustavo tivemos uma oportunidade de exercer cargo de gestão que vai mudando nossa cabeça nesse sentido. Dizer, olha, legal, é diferente, nós temos que fazer diferente. Aí começou a nascer os projetos que a gente chama de conformidade fiscal, cooperação fiscal, que é você chamar, às vezes, o contribuinte e dizer, olha, identificamos um ponto aqui. Você realmente errou? Você está certo? Não, acho que errei, então só mais. Corrige. Sem penalidade. Legal. Corrige, vai lá e recolha o que deveria. Que é vamos dizer, a aplicação propriamente da penalidade tem que ser a última fase desse processo. Claro. Quando realmente aí já não há mais acordo, o ponto em controvérsia. Então, isso nos ajudou muito a chegar hoje nessa posição de estar exercendo atividade privada, sentando lá de cá e passarmos a ser fiscalizados. Claro. Porque hoje nós somos uma empresa, PJ. Claro. Os auditores estão nos fiscalizando. E a gente consegue conversar de forma contundente. Uma das premissas, e acredito que de todos aqui nós estamos falando, o nosso escritório 100% correto. Nada, não tem. Legal. Porque nós aprendemos que isso é importante. Claro. Procuramos a menor carga tributária, claro. Sem dúvida. Legítimo. Sem dúvida. Legítimo. Isso aí nós vamos ver como que a gente pode ter uma carga tributária inferior dentro do processo que aí existe. E essa expertise nossa de 40 anos faz com que a gente consiga buscar a tributação menor relativa ao que estamos fazendo. Então, foi uma passagem muito interessante nesse aspecto e no próprio decorrer do período que eu tive no serviço público eu consegui avançar nisso. Por isso que eu ajudei aqui a construir o Compete, o Invest. Isso era o quê? Conversando com o contribuinte, conversando com o investidor. E que tem um impacto muito positivo na nossa economia. Não, deu muito certo. Então, é um pouco disso, né, Gustavo? E assim, o importante é assim, tanto quando estava na área governamental como está agora, o importante é que você manter seus valores. Né? Sem dúvida. Aquilo que você tem. Então, assim, isso não mudou. E ter empatia. Quando eu trabalhava com a área de auditoria, eu sempre tinha empatia em relação ao contribuinte para poder saber, entender o negócio dele.
Porque você tem um conhecimento de contabilidade, de auditoria, mas o negócio, principalmente na área industrial, você tem que mergulhar no negócio para você entender como que são todos os processos, para você transformar aquilo em número, para você fazer um lançamento ou não. Entendeu? Então, e assim, não é aquela busca de você estar caçando imposto. A questão é de você ver o que aplicar a legislação de forma correta. Mas isso são vocês. A gente está falando do Gustavo, a gente está falando do Bruno. Vocês acham que de forma geral... E aí, ó, vocês estão aqui hoje, né? Espírito Santo, que eu digo. Mas vocês acham que de forma geral há essa empatia pelo empresário? Ainda não. Ainda não. É uma coisa que precisa ganhar um grau de maturação muito grande. Quando aqui foi instituído o que a gente chama de GTFAS, que existe até hoje, foi instituído por mim quando eu era secretário, lá em 2009, foi exatamente para isso. Para estar ali uma mesa, empresários, auditores da Secretaria da Fazenda, conversando em alto nível. Em alto nível. Para exatamente mudar essa concepção. Mas toda cultura, ela leva um tempo, Marcelo. Você não consegue fazer isso girar Eu concordo. Em poucos anos. Eu concordo. Eu estava falando agora na reunião do Recomex, que teve semana passada, dizendo o seguinte, seria de uma grandeza tamanha dos fiscos, aí eu estou falando federal, estadual, municipal, que os próximos anos, que nós vamos falar da reforma tributária, eles fossem um grande agente orientador do novo modelo. Não fosse aquele agente que vai olhar punitivo. Você imagina entrar um novo modelo 2027, onde há uma insegurança generalizada e o auditor na sua porta só te olhando. Seria de uma grandeza fantástica que os fiscos dizem, não, nós vamos agir nos próximos anos como um agente orientador. Como é que faz? Como é que deve fazer? Até ver a coisa seguir redonda. Até porque, sim. Né? Eu tenho falado isso nos 4 cantos. O cara vai ter que saber 3 modelos, né? O antigo, de transição e o novo. Perfeito. Exatamente. Perfeito. O cara já erra hoje. De novo, sem querer. E é importante nesse período de transição, né? É assim, eu já coloquei isso aí, o ICMS está no momento de crepúsculo, né? Ele está saindo e vai entrar o CBS e o IBS. Bom, quanto menos mexer na legislação do ICMS, mais oportunidade você vai dar ao contribuinte de conhecer as novas regras. Perfeito. Então, não era um momento para se mexer. Então, assim, toda hora saindo alguma coisa, seja no CONFAS, nos diários oficiais dos estados, mudando, assim, agora, novos entendimentos. Então, assim, vai entrar uma nova sistemática e continua no mesmo grau de alterações que tinha. Então, assim, eu acho que tem que dar, tipo assim, uma quarentena. Olha, só diminui, só faz alteração na legislação do ICMS aquilo que for absolutamente necessário. Para as pessoas poderem absorver as novas regras do IBS. E nesse período, dá oportunidade de correção para as novas regras. Até porque do jeito que a gente tem um modelo legislativo e de insegurança jurídica, rapaz, ainda vai ter muita coisa que ninguém vai bater. Já comecei a ver aí que já estão começando a preparar umas ações contra a reforma. Já tem muita coisa que ainda vai ter que consolidar. Esse período de transição vai ser, enfim, vai ser uma... Não sei se Marcelo, conhecimento de todos, a LC 214/25, a possa, está aí sancionada. A lei complementar. Isso, a lei complementar 214, né, que regulamenta a reforma. No entanto, já tem um PLC rodando para corrigir os erros da PLC 214. Isso é o Brasil, mano. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Que são uma série de remissões. Quando você está fazendo a legislação, você tem que ser muito cuidadoso nas remissões de tudo. E me parece que não fizeram isso. Não é, sabe também por quê? E aqui de novo é o Marcelo dando opinião. Não é porque sempre tem os interesses do grupo de pressão que os políticos querem atender. Então é o seguinte, vou regulamentar. Até para dizer, quem fez fui eu. Teve mudança agora na Câmara e no Senado. Né? Não, mas quem fez fui eu. Não foi o novo, fui eu. Tem muito disso. Isso é um grande problema. Agora aqui, o quanto, e eu não estou falando óbvio agora, mas se voltar até no tempo, 5 anos atrás aí, que já se falava, quando veio o Temer, que teve primeiro a reforma trabalhista, se falou da previdenciária, se falava da tributária. Vocês acreditavam que iam botar uma reforma tributária na mesa? Não, Gustavo? Não acreditava não. Até porque eu já vi esse discurso assim desde a década de 90, né?
Mal a Constituição tinha faz Constituição feito de 10 88. anos, já estava, tanto que veio a Lei Candir em 96, e aí, quando entrou os anos 2000, vários projetos de reforma tributária. Vou fazer uma cronologia aqui bem rápido, Manda, Marcelo, manda, só manda, para manda. você entender isso. Nós somos novinhos, mas a gente participou muita coisa lá atrás, só para poder... Constituição de 88. Né? Especificamente o ICMS foi regulamentado em 96. Nós estamos falando de 8 anos 8 depois. anos. Que durante esse período Sim, de 8 sim. anos conviveu com um convênio, 688, que regulamentou e que, na verdade, depois concluiu pela inconstitucionalidade do convênio, que precisava a lei complementar, que é a lei geral do ICMS. Chega em 95, antes da lei, né, de 96, ainda com o querido Mussa Demes, começou a discussão da reforma tributária. 7 anos depois de uma Constituição de 88. Quer dizer, olha que inconsistência aquilo que aprovamos em 88 com aquelas mudanças que foram postas ali. 7 anos depois já havia necessidade. E isso vem sendo discutido até hoje. Aí passou vários relatores. Se eu passar aqui, eu vou te falar. E eu sempre acompanhando isso, que nós éramos da Secretaria da Fazenda, tanto eu como o Gustavo. E, de certa forma, a gente não acreditava. Não acreditava de um pouco do que a gente vai falar aqui. Porque uma reforma tributária, para ela ser coerente, ela pelo menos tem 3 premissas básicas. Simplificação. Você reforma para piorar? Não, eu reformo para melhorar. Sim. Se eu estou falando de algo que hoje que é complexo, o que eu estou propondo para o futuro tem que ser simples. Depois, a uniformidade. Né? Como o Gustavo falou, a matéria tributária, uma hora tem uma decisão X, outra hora tem uma decisão Y, e outra... É uma maluquice, a insegurança jurídica e a demora nessas decisões. Perfeito, perfeito. E a terceira, e tão qual importante, chama-se neutralidade. Quem falou em fazer uma reforma para aumentar tributo ou para reduzir carga tributária? Não vou nem falar tributo, que é específico. Ela tinha que ser, no mínimo, neutra. Eu tive, por algumas vezes, participando de audiência pública na Câmara e falava isso. Deputados, às vezes, por não conhecer a matéria, perguntando a um especialista, e eu dizia isso para ele, olha, eu só coloco esses 3 pontos. Toda vez que você for ler uma proposta, vê se faça essa pergunta. Então, assim, por isso que eu não acreditava, porque, na minha avaliação, nenhum desses 3 itens está contemplado nesse... Era a minha próxima pergunta. Não tem. Nenhum dos 3. Complicou pra caramba. Mas diminui a quantidade de tributo. Tá, diminui a quantidade de tributo, beleza. Você só que não é pouco nesse ponto, assim. Parece ser muito bom, você sai de, sei lá, 5, vai para 2, beleza. A princípio parece ser bom. Mas a forma como você traz a legislação para isso e as regras e tal, complicou pra caramba. Fora essa questão de transição. O que é isso aí que você quer mostrar? Essa aqui é o LC 214. Esse que é o projeto de reforma? Não, esse é o projeto, não. Isso já é a lei. Esse aqui já é a lei. 214. Onde pega melhor aí, Filipão? Aqui? Aí, galera. Eu estou estudando isso. Ó, você imagina? Eu sou muito criticado quando eu mando os outros, dá licença aqui, lê esse livro aqui, ó. Ó, que é meu livro favorito. Neguinho fala, rapaz, isso é uma arma. É uma arma de 2 formas. É uma arma pelo peso e é uma arma porque faz a gente abrir a cabeça. Claro. Revolta de Atos. Vou botar aqui, ó. Aqui. Parece ser muito menor, mal o tamanho do treco. E aqui, pelo menos, é um romance, uma leitura fluida. Sim. Aqui é fluida a leitura? Nada de fluido. Então, ó. Nada aqui, de ó. fluido. Vou deixar aqui do lado, aqui, um Pode comparando ir. aqui com o outro. Eu fiz questão de trazer. Isso Leva embora, eu quero isso aqui não. Não, isso aqui, pode isso aqui, deixar. ó, traz. Sei não, quero não, deixa aqui. faz parte lá do nosso estudo. Se você pegar o artigo que fala especialmente das revogações, é um estudo à parte. É mesmo. É um estudo à parte. Loucura que está sendo revogado ou alterado. Aqui não é uma norma em si, só tratou do IBS, CBS, não. Quando você entra lá nos capítulos das revogações, você trata de diversas normas. Nossa. De imposto de renda, do antigo ISS, do antigo, Maria. já posso falar antigo, porque já está ali com data, né? Como me falou. Já está no cortejo fúnebre, né? Mas cortejo fúnebre, de novo, mas eu queria que você pensasse em cronologia. A linha do tempo é muito séria para a gente entender isso. Você pensa bem, nós vamos conviver com esses tributos que você citou até 2032, porque o desembarque pleno dele é 2033. Em tese, você tem que conhecer ICMS e ISS até 2032. Bom, 2032, por exemplo, para um auditor lançar ou discutir um tema, ele tem mais 5 anos para frente. Então, tudo que foi para trás pode ser objeto de lançamento ainda de 5 anos para frente. Entendeu, Marcelo? E quanto dura o processo? 5, se for judicial, mais 5. É isso.
E se for lançado e entrar o contraditório, É. não sei nem que data eu vou lhe falar que isso pode encerrar. Imagina, em 2050, tá tendo um processo judicial debatendo o ISS. Imagina que loucura. É que isso aí. Que é possível. Claro isso que é aí, possível. Caraca, que loucura. Claro que é bizarro possível. É isso. isso aí. Você imagina isso? Rapaz, é Não verdade. É 5, então nós estamos falando de 2037. Verdade. E aí? E os processos que estão aí em estoque, em discussão? É. Então, cara, isso não vai sair da nossa vida da Não noite vai. pro dia. Não, e não a gente vai. conversou sobre isso quando a gente estava pensando assim, quando é que nós vamos parar de trabalhar, hein? Isso aí são com essas ideias, hein? Montar mais 5 consultoria. anos, não sei. Não, mais 5 anos, Vai mais não sei o ver, quê. vai falar, vai pra cá. Nossa senhora, não sei nem se eu estou vivo com 2050. Então, assim, Muito repito, boa análise, né? Muito podia boa ser análise. uma transição menor, deveria ser uma transição menor, entendeu, Marcelo? Algumas coisas, de alguma forma, ser resolvida para que isso não prosseguisse tanto tempo. E o contribuinte dissesse, não, meu universo agora que eu tenho que discutir é o novo IBS, é o novo CBS. Vai, fazer vai, uma vai, coisa, Gustavo, por favor. uma coisa. Você falou que se a gente acreditava na reforma, né? Que Então, seria posta em mesa, né? isso aí. Aí, se eu te colocar uma coisa, assim, voltando lá atrás, o Estado do Espírito Santo e outras unidades federadas tomaram um baque muito grande com a Lei Candir. Achava que ia ter uma reposição de perda de receita e não teve. O Espírito Santo entrou numa crise fiscal, perdeu 30% de arrecadação. Assim, uma hora foi assim, morte súbita. De setembro de 96 para frente, uma série de coisas que pagava na exportação parou de pagar e aí o Estado levou vários anos para recuperar. Aí eu pergunto para você, uma reforma que tem um seguro-receita para manter a arrecadação dos estados de 44 anos, Peraí, como é que é? é 44 De anos. quê? Seguro-receita. Que isso? Que os estados não vão perder a arrecadação. E quem vai bancar? A União? A União. Eita, meu Aqui, Deus. 44 anos. Você acha que isso foi aprovado porque as pessoas acreditavam ou não? Claro que não. Então tá lá. Eu botei isso. A única coisa que eu anotei aqui, porque eu sabia que eu me perguntava. Rapaz. 44 anos da 2077. Então, até 2070. Imagina que com a reforma o Espírito Santo perdeu 20% de sua receita até 2077, isso está garantido. Aí quer dizer. Então quer dizer. Tem umas peculiaridades, Com tá, certeza, Marcelo? como sempre. Sim, né? Isso Como tudo sempre. não é... Não é assim, linear, não. Tem Cacilda. uns porém. Mas assim, quando bota na mesa que durante 44 anos, todo mundo que aprovou isso aí, a maioria já não vai estar vivo quando fizer isso aqui. Tipo o pai que chega pro filho, aqui, não precisa estudar esse ano, não. Fica um tempo aí que eu te banco. O que vai ser desse filho até, né? Rapaz, não sabia disso, não. E vem cá agora, então. Tecnicamente, vai ter redução da carga tributária, Gustavo? Se você está querendo um seguro-receita de 44 anos, né? Na verdade, eu sempre coloco assim, essa reforma tributária não foi uma reforma construída no Congresso, né? Então, quer dizer, ela veio um projeto do Ministério da Fazenda e foi trabalhado ali, fazendo uma composição para aprovar o máximo possível daquilo que foi pensado pelos técnicos do Ministério da Fazenda. Então, quer dizer, é um projeto chapa branca. Esse aí, projeto assim, do Ministério da Fazenda foi encabeçado pelo API, certo? Isso. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele antes lá de ser colocado na mesa, porque ele já conduzia e tal. É só um comentário, que eu entrevistei ele aqui no Diga Aí. Sim, e que participou de vários projetos de reforma tributária. Inclusive, nós tivemos com ele em Brasília várias vezes, vários debates. Ele até cansou uma determinada época e pediu para sair. Sabe o que Entendeu? me incomodou ali já foi meu primeiro ponto de atenção? E eu, de novo, pegando até o que o Dr. Ives Gandra falou comigo no episódio que saiu ontem, eu critico a ideia e não a pessoa. Então, vou fazer uma crítica aqui à ideia que me passou lá quando eu entrevistei o API. O intuito arrecadatório já estava ali. Ali na entrevista com ele eu sabia que havia um interesse claro Ali, de intuito arrecadatório Marcelo, da carga olha só. tributária. Às vezes, nas nossas apresentações mais técnicas, a gente faz sempre aquela linha de interseção, né? Onde está o universo tributado hoje? Está aqui a primeiro círculo. Onde é com a reforma? Isso aumenta substancialmente o raio dessa ação. Né? Porque, de certa forma, independente ou não, tinha alguns tipos de receita que não eram tributados, principalmente pelos impostos de consumo. Que essa reforma foi sobre os impostos,
os tributos sobre consumo, senão a gente não fala do CBS, né? Perfeito. Então ele foi isso. Então tinha algumas receitas que eram decorrentes de consumo que até então não eram tributados nem pelo ISS nem pelo ICMS, estavam num limbo. Então só em olhar isso você já fala em aumento, Sim. principalmente da base Sim. de tributação. Então isso é um ponto que está ali, claro. Sim. E algumas outras coisas que às vezes a base era menor, ela foi, de certa forma, também ampliada. Né? Ampliada. E, finalmente, talvez o ponto muito mais sério para o setor de serviços. Esse indiscutivelmente tem um aumento. E o que é a carga, aquele negócio que eles ficam lá, vai ter uma alíquota média. Não, na E verdade... vai ser a segunda maior, né, do mundo maior. Isso tem um pouco de mito nisso aí. Okay. Dizer que é a menor ou maior. Né? Então, às vezes, assim, o que a gente está comparando lá fora é o IVA. O IVA é o IBS. O nosso é mais do que o IVA, considerando o CBS. Tá. Então, quando junta os dois, nós vamos ter um entendimento melhor quando isso realmente for aprovado. Né? E, lógico, que também vai ser outro emaranhado, porque a alíquota do IBS vai ser sugerida pelo Senado, mas quem vai aprovar suas alíquotas vão ser as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Então, Deus sabe qual vai ser o universo de alíquota que nós vamos ter nesse emaranhado todo. Até para a gente definir. O que eu quero reiterar no setor de serviço? O setor de serviço recolhia um ISS que, de alguma forma ou outra, era um imposto cumulativo, é verdade, Sim. mas simples. Ele é muito simples. Ele é simples. Entendeu? Porque existe um estigma aí para satanizar a cumulatividade. A cumulatividade ela é boa, desde que seja bem usado. Se você tem uma carga moderada e simplifica o modelo de apurar, fica muito melhor. Qual a alíquota máxima do ISS? 5% hoje. Qual vai ser a alíquota máxima lá no futuro? 17, 18, porque na hora que soma dá o 26,5 com o CBS. 17, 18. Não, mas sua carga final pode voltar a ser 5, porque você tem um conjunto de créditos. Mas o prestador de serviço nunca conviveu com essa figura do crédito. O cara é simples, o cara que presta um serviço simples ali, velho. Não, mas entendeu? Então ele não sabe, para os primeiros momentos, como lidar com isso. Como é que vai ser crédito? O que vai ser crédito? O que eu adquiro que pode me conceder um crédito, porque num total de 18, 19, no final vai me dar uma carga de 5? Isso é uma grande interrogação. Antes era 5 pontos. Era assim, acabou. Acabou. Você sabia, você não ficava preocupado o que vai me dar crédito. Você fazia umas despesas lá no seu escritório, você não ficava preocupado. Claro, você ficava preocupado em comprar e comprovar que você teve uma despesa e ele foi efetivamente contabilizado. Agora não. Além de você se preocupar em registrar essa despesa, você vai ser seletivo na sua compra. Esse negócio de registrar despesas vai ser tipo o que faz no imposto de renda na física, para poder fazer as deduções, ou até produto rural. Isso aí é para efeito de apurar. Ou até um lucro real ali que vai fazer as deduções. Isso aí é efeito de apurar imposto de renda. Eu estou perguntando se a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, mas agora com outra natureza. Só que agora você tem um IBS no seu, para você. E o IBS vai ser sistema débito e crédito. Assim como o CBS. Então, por isso que eu estou te falando, não teve reforma relativa ao imposto de renda. Esse continua como está. Sim. Lucro real, lucro presumido. Eu perguntei se a ideia era parecida à questão de ter as deduções. É isso? Isso aí permanece relativo ao imposto de renda. Só que agora é a questão do crédito para você abater o IBS. Vai trazer para cá. Vai afetar os dois ambientes. Tá. E a questão que vocês mencionaram lá, mas assim, é bom pro ouvinte, porque assim, você ouvinte, qualquer ouvinte tem que ouvir esse episódio aqui, porque a questão tributária recai sobre todo mundo. Se é grande, se é pequeno, se é serviço, se é comercialização, então todo mundo tinha que ouvir esse episódio aqui. Eles estão dizendo que simplificou. Eles, geral, todo mundo que defende, geral. Simplificou. Eu vi Bruno ali no início falou que não, só que falou assim, não simplificou quando você estava analisando como se fossem os princípios, Bruno. Mas assim, reduzir a quantidade de tributo não é bom? Vou dar um advogado diabo aqui. Não é bom? Não tem que preocupar mais 5, tem que preocupar mais 2. Essa é a sustentação deles. Mas e aí, Gustavo? Mas são 5, mas e a complexidade que você tirou um imposto que era simples, que era o ISS? É isso aqui. Quando foi o projeto, tinha 499 artigos. Eu acho que ele foi para 550. Meu Deus do céu. Entre o projeto e a lei complementar. Então, assim, vários conceitos, quando você coloca isso tudo numa cesta só,
e fica, vamos dizer assim, tudo junto e misturado, aumenta a complexidade de uma forma muito grande. E outra coisa, tem algumas questões, por exemplo, principalmente na área de serviço, que é a questão do crédito. A princípio, parece que vai ser dado como crédito, tudo que você comprar, que tiver IBS, CBS, vai dar direito a crédito na hora que você for ver. Mas não está bem assim na redação, não. Algumas coisas que forem consumidas por uma prestadora de serviço não vai dar direito a crédito. Então, você imagina um prestador de serviço aqui, né? Achar... Não, mas você precisa do serviço de energia elétrica para você... Para ligar seu ar-condicionado é mais para o seu conforto. Mas num lugar que você não tem janela... Vai caber esse tipo de subjetividade? Do jeito que está ali, vai. Então, o que vai ser? Então, do assim, judiciário? aqueles problemas que a gente tinha no antigo ICM e uma parte do ICMS, o que dá crédito, o que não dá crédito, o comércio não tem direito a crédito da energia elétrica, toda aquela parte do artigo 20 da Lei Complementar 87, que ficou sendo prorrogado e nunca vai entrar em vigor, né? Então, assim, vai continuar essa questão. Mas por quê? Toda vez que você faz um projeto com sentido arrecadatório, você corrompe os seus princípios. Verdade. Que é aqueles princípios que o Bruno está falando lá. É isso aí. Então, assim, os princípios são esses. Tá? São sempre esses. Mas a gente precisa arrecadar tanto. Aí você aumenta a alíquota. Não, aí você aumenta a alíquota. Não, agora, quando você começa a pegar e distorcer todo o seu arcabouço teórico para poder aumentar a arrecadação, não, isso aqui não dá direito a crédito. Porque isso seria simplificar, né? Eu simplifico, mas eu preciso... Você dá crédito de tudo, débito tudo. Aí o que acontece? Não, então nós temos que ajustar a alíquota. Aí você aumenta a alíquota e resolve o problema da arrecadação. Aí também pode resolver também diminuir a despesa, né? Claro. É a balança. Não, seriam outras questões, claro, assim. Entendeu? Mas assim, quando você traz isso, mantendo isso, que é o grande problema que tem desde a época do ICM, né? E o ICMS, o que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito. Se você for transportador, isso aqui não dá direito a crédito. Não, tudo que você entrar, dá crédito. Tudo que sair, dá débito. Acabou. Tem algo que vocês dois conseguem dizer assim, isso é bom. Deixa eu agora Vai lá, complementar, então. Gustavo, aqui, tá, IVA, Marcelo? a ideia do IVA é boa? Vocês gostam do IVA como conceito? Ela é sensacional. Ok. É aplicado no mundo inteiro, praticamente. Principalmente as grandes economias do mundo. Estados Unidos, na União Europeia e tudo. Eu, particularmente, tive a oportunidade de estudar bem. Peraí, vamos ver aqui, Bruno. Ele pegou o Vibes, eu tava esperando. Gostou? Muito bom. Bom? Muito bom. De morango, tá vendo? Esse aí de morango. Vamos ver o seu aí, Bruno. Vamos lá? Vai, de morango. Vibes. Rapidinho, você nunca tomou açaí, né? Não, nunca tomei açaí, não. E aí? Maravilhoso. Eu gostei. Gostinho de maracujá, deu uma aí? cítrico. Batendo agora de manhã. Repetiu, então gostou mesmo. Não foi da boca pra fora, não. É isso mesmo. Não, muito bom. Muito bom. Aí, vou tomar de novo, hein? Vai lá, Bruno. Faz Então, o raciocínio. É lógico, Marcelo, quando você está falando de um projeto inteiro, dizer que ele todo, no seu todo é ruim, não. Não, pelo menos. A concepção inicial foi muito boa. Concepção inicial de reduzir X tributos Sim. para menos X tributos. Perfeito. Nesse aspecto foi perfeito. Eu Muito tenho que bem concordar. colocado por Gustavo. Eu tenho que concordar com isso aí também. Entendeu? Não tem dúvida que isso é interessante. Né? Eu acho que podia mais tributos estarem aqui. Na redução. Claro. Ok. Com certeza. Embolar mais coisa aí. Não tem nem dúvida. Mas o que efetivamente aconteceu? Primeiro, repito, né? Quando você fala em reduzir 5 para 2, Relembra a galera aí, Vamos lá. Quem reduziu, porque para onde foi IBS e CBS. Mas quais serão extintos? Bom, serão extintos. Serão, na verdade, fundidos. Fundidos, né? isso, Fundidos, isso. né? O CBS é o PIS/COFINS. Ok. Né? E o IBS é o ICMS e o ISS. Tá. Então você tem efetivamente aqui esse conjunto que a gente está falando Tá, aqui. mas não são 5. Faltando um. IPI. O IPI. Bem lembrado. Desculpa. O Perfeito, IPI. perfeito. O Gustavo aqui me Boa, corrigindo. boa, Gustavo. Muito obrigado. O IPI. No entanto, os princípios foram abandonados, mas aí, repito, desculpa eu voltar aqui. Quando você fala em 5 tributos, você, na hora que você está falando em fundir esses tributos, você vai procurar a opção desses 5, qual é o mais simples? Eu vou optar pelo mais simples. No momento que eu disse, não, eu vou pôr o mais complexo. Entendeu? O ICSS, repito, que era um imposto simples e apurado, ele veio para o modelo ICMS. Entendi seu raciocínio. E veio para a complexidade.
Eu tenho uma tabelinha muito que eu falo isso. Eu O entendi, que, que os empresários acham dos tributos? O menos complexo chamava ISS. Por que, que eu não podia pegar o modelo ICMS e trazer para o modelo ISS? E assim sucessivamente. Isso é um dos pontos, Carlinhos. Então, a fusão tá show. O formato é que não me agrada. Entendi. O formato é que não me agrada. Ponto 2. Qual é os grandes problemas que nós temos nas legislações tributárias? Nós temos uma regra geral. Maravilhoso. Aí começam as exceções. Se você olhar todo esse... O que tem de exceção? Tem muita exceção, né? É uma loucura. Aí, não satisfeito com a extinção do IPI, aí acontecem duas coisas curiosas. Não, Zona Franca, o IPI permanece. Ué, eu extingui ou não o IPI? Você entendeu a concepção? Entendi. Porra, Eu preferia não ter entendido. para não. ajeitar uma região exclusiva, eu vou manter o IPI lá na Zona Franca de Manaus. Aí começa a complexidade, sabe, de convivência de novos tributos que não tem. É água e óleo, vou dizer a palavra assim, água e óleo. Né, isso é o ponto 1. Aí, não satisfeito ainda com a pseudo-extinção do IPI, disse, não, peraí, nós temos um regulatório. Aí veio o imposto seletivo. A margem disso tudo. Então, era bicho, é verdade. o 5 para se tornar 2, mas na verdade veio... Tem mais 2 ali. Apareceu aqui o IPI permanecendo e veio o IS, imposto seletivo. Cheio de interpretações que o judiciário que vai decidir no futuro. Quem vai ser coitado do O que judiciário? é bebidas açucaradas? Isso. Que conceito disso, cara? Olha como é subjetivo. Cheio de subjetividade. É aquilo que eu coloquei. Eu produzo aqui, ó. Gostou mesmo, hein? Não, eu adorei, mas quero botar ele na discussão. Isso é um produto açucarado ou não? Sabe o que é pior? Que não. Aí. A não ser que açucarado seja que tem de frutose, não sei o que lá, da fruta. Porque não tem aditivos aí. Mas entendeu? Eu entendi. Já surgiu uma pequena polêmica, Imagina né? ele ter que provar. Você entendeu isso? Isso aí. Até que ele provar, ele sofreu uma autuação. Sofreu. Uma auto-infração. Entendeu? muito bom. Então, Aí, essa que é a Muito questão. bom, Você muito falou bem que pegou 5 produtos, né? Aí, 5 impostos, tributos, que virou 2. Aí, o que acontece? Mas criou mais um, né? O que era o princípio da essencialidade que estava no IPI e no ICMS, criou um outro imposto. O IS. E o IS. Então, quer dizer, não foi 5 que virou 2. É 5, tirou um princípio e criou mais um. Então, o IS entrou por fora aí. Entendeu? e eu não posso... E aí, o que acontece? E aí, na época que saiu o projeto, eu até levantei assim, a título de jocoso, né? Olha, gente, o projeto não falava açucarado, não. O projeto falava adoçado. Aí eu falei assim, mas se for de estévia também vai pagar imposto? Se for de aspartame... porque adoçado é uma sensação que você tem. Claro. Entendeu? Então você falou frutose. Eu só acho que nem sei se falei assim por falar. sim. Então, assim, estou falando assim para você. Então, assim, aí depois toca, não, é açúcar, ficou açucarado, mudaram o termo, tá? E eu só falei frutose porque eu vejo eles batendo a fruta. Né? Na fruta. Porque, assim, de gozadeira, assim, aqui em Vitória vai voltar o seguinte, vai voltar a época do saleiro em cima da mesa. Essa história aí nem me fala. penduraram o saquinho em cima, assim, pra não, porque não podia estar em cima da época que a lei falava. Aí eu falei, gente, se ele fizer a caipirinha sem açúcar, ele botou na sua mesa, não está açucarado ou adoçada. Mas se você botar, você que colocou... E se o cara colocar depois? Você colocou depois, não. Na hora que saiu lá, emitiu o cupom fiscal, estava sem açúcar, então não paga o IS. Você está entendendo como é que fica? Quando você complica, você sai dos seus princípios jurídicos para que você... E começa a entrar nessas questiúnculas, torna muito mais complexas as coisas. Vocês que tiveram, né, do lado público, eu vou dizer que vocês passaram, se não por todos, mas por quase todos os setores envolvendo a questão tributária, vamos dizer assim, fiscal. Inclusive, muito provavelmente, vocês sentaram com pessoas para redigir ou debater ou auxiliar em legislações. E está muito claro qual é qual é a moralidade de vocês. Ficou muito claro aqui, né? E até olhando os benefícios que você ajudou a estruturar lá, Bruno, tal, o próprio GT faz e tal. Que é a questão, tributos existem, vamos trabalhar de forma mais simplificada, tal. Mas está muito claro aqui que quem trouxe a legislação hoje,
essa legislação que a gente está discutindo aqui da reforma, botou outro princípio na frente que para mim é imoral, que é o princípio da vamos arrecadar mais a qualquer custo. O que, na opinião de vocês, passa na cabeça desse tipo de legislador? Eu não estou perguntando em referente à pessoa A ou B ou C, porque a reforma agora é mais uma de trocentas que a gente tem no Brasil, pensando em aumentar a arrecadação, aumentar a arrecadação, aumentar a arrecadação. Marcelo, vou lá falar, Gustavo? Não, pode falar que depois eu falo. Isso é um ponto muito importante, né? Eu, especialmente, que acabei passando por várias secretarias e cuidava Sim. da receita e da despesa, Sim. a gente sabe o tamanho do Estado. Eu tive a experiência, repito, na prefeitura, no governo do Estado, depois na União. E assim, os orçamentos públicos são assustadores. Assustadores. O Estado brasileiro é muito caro. Ele é muito caro. Então, isso muitos estudiosos falaram assim, e eu também assino embaixo nesse sentido, que a reforma tributária ela tinha que vir associada a uma reforma administrativa. Você não consegue manter a neutralidade, que foi uma das questões que eu coloquei aqui, se você não reduzir o tamanho do Estado. Faz sentido. Entendeu? Você tem que tratar isso com muita clareza. Até para você tirar essa ânsia de querer aumentar a arrecadação com aumento de tributo ou qualquer outra questão relativa a isso. As despesas públicas são, assim, altíssimas. Assustadoras, né? São assustadoras. E pior, que a gente acaba gastando também com o orçamento público para controlar e vigiar a própria despesa pública. Então, o Estado brasileiro está muito grande. Se você pegar os últimos 30 anos, sem medo de errar nesse sentido, quais foram as áreas no setor público que mais cresceram? As áreas de controle. Controle. São assim, aí todas as prefeituras hoje têm que ter uma controladoria, a União tem lá a CGU, aqui o Estado também tem, os tribunais de conta, porque as pessoas estão gastando mal, muito e mal. Então teriam necessidade de criar isso. Perfeito. Então, desculpa, é controlar o comportamento humano. Então a gente precisa trabalhar isso para entender, vamos fazer uma reforma administrativa, vamos reduzir o Estado e vamos usar o orçamento público para fazer políticas públicas. Só que a gente usa hoje um valor assim absurdo para controlar as próprias despesas públicas. Então, assim, Tá claro. a reforma tinha que rediscutir esse modelo. Então, ela tá vindo para sanar um problema que eles mesmos criaram. Doideira. Quer complementar, Gustavo? Não, e assim, voltando um pouquinho na história, lá na Constituição de 88, né? Quando fez o Sistema Tributário Nacional hoje, com os impostos que estavam vigindo até hoje aí, o ICMS, o IPI, né? O ICMS, na verdade, ficou inchado com a Constituição de 88. Vários impostos únicos que eram federais, que era sobre combustível, sobre transporte, entrou tudo na base do ICMS. Aí as arrecadações dos estados, de 89 para frente, fizeram assim, ó, pum, cresceram. Ok. E a União, e aqueles impostos que eram arrecadados para a União, o que aconteceu? Caiu, se você pegar lá 89, 90, começou a dar déficit na União. Aí veio quem? Everaldo Maciel. O que ele fez? Não, vamos criar contribuições. E começou a entrar um monte de contribuição. Apareceu, hein? Tá lembrado do que aconteceu? Então, não, assim, pode falar. porque Tá as mais novo. contribuições não tinham que dividir com os estados. Você criava uma contribuição, não tinha que dividir com o estado. Por quê? Parte do imposto de renda tinha que dividir com os estados, com os municípios, o IPI também. Aí a contribuição só ficava com o governo federal. E ele começou a mudar a base, aumentar a base e não dividir com os estados. Então, assim, na verdade, nesse jogo aí, tem que saber o seguinte, o que compete à União? Quanto que você vai gastar? Os estados, quanto vai gastar a União? O que precisa de arrecadação para manter esses entes federados? É isso. E aí dividir adequadamente. Porque cada um fica puxando para o seu lado. Preciso aumentar a arrecadação. E aí, assim, mas para fazer o quê? Entendeu? Então, assim, você hoje não tem uma política nacional de desenvolvimento. Desenvolvimento regional. Então, cada um quer puxar para o seu lado. E aí acaba gastando em duplicidade, um monte de coisa. Eu não posso deixar de complementar, lá, Gustavo, Marcelo, porque o Gustavo puxou um tom da história aqui muito interessante. Então, quando ele fala lá, a Constituição de 88, que
esses impostos. Aí ele me catucou, né? Aí ele me catucou para... Não, é só... Especificamente ele sabe. Quando isso... Assim que eu começo a dar o nome aos boi, aí ele fica me catucando. Não, Marcelo, é o seguinte. Muitas vezes, quando você está numa situação precária, você se educa. Ok. A bonança, às vezes, deseduca. Então, com esse boom de arrecadação que aconteceu a partir de 88, com esses novos impostos tendo incidência de ICMS, os caixas ficaram muito robustos e começaram a gastar de qualquer jeito. Aí, a partir dali, começou a se discutir a lei de responsabilidade fiscal, que nasceu em 2001 por conta dessa bonança e dessa gastança. Né? Aí veio para tentar controlar as despesas. A história ela vai assim, ó. Ela tem uma cronologia. O problema é só que assim, 88 aumentou, agora, sei lá, 2024 aumentou, daqui a pouco vai ter aumentar. Eu fico preocupado até onde vai, entendeu? Porque a gente não tem uma reforma, como você falou, administrativa para ter uma redução. A gente não tem uma lei de responsabilidade fiscal, ou até mesmo, e aí de novo é opinião minha, fiquem super à vontade para comentar ou não. A gente não tem uma punição real para não apenas corruptos, mas para pessoas que fazem mau gasto de um dinheiro alheio, porque o dinheiro de tributo não é do Estado, ele é retirado de outra pessoa, né? Então você faz muito mau uso. O que acontece com um mau gestor público? Eu não estou falando do cara que rouba, não. Esse aí é indubitável que tinha que acontecer e não acontece também. Claro. Mas um mau gestor público, o cara que age com imperícia, com imprudência, com negligência, porque no mundo privado ele se lasca. O que acontece com esse cara? Não acontece nada. Então, assim, para onde que a gente vai, né? Até onde que a gente vai? Isso que fica me incomodando. Eu fiz uma pergunta, eu fiz duas perguntas, na verdade, pro Marcelo Altoé, que também foi secretário da Fazenda, que teve aqui, adoro o Marcelo. Se alguma vez ele viu... Uma eu tô lembrando aqui agora, outra eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas uma foi o seguinte, Marcelo, alguma vez lá na reunião dos secretários, tem uma reunião, né? Dos secretários, tal. Você viu alguém batendo na mesa e falou assim, vamos diminuir carga tributária? Ele falou assim, quê? Nunca vi alguém bater na mesa pra falar, ele viu, tá falando que ele viu, não. E vocês viram? Claro. Pra reduzir? Claro. Ó. Não tem dúvida sobre isso. Só que tem um viés. Né? Eu fui, além de ser conselheiro no Confaz, onde Marcelo esteve, eu fui o secretário executivo do Confaz também. Ok. Né? Então, de certa forma, eu conduzia as reuniões. Havia diversas propostas de redução de carga tributária. Isso é muito comum. Até, mas assim, de interesse próprio do Estado. O Estado tinha uma política própria que precisava reduzir para poder atrair algum tipo de investimento. Tá, beleza. Eu não estou falando de incentivo fiscal, não. Tinha também políticas voltadas, por exemplo, para medicamento. Né? E preços tem que ter unanimidade também? Sim. Isso aí que sempre unanimidade. Sempre. Produtos da cesta básica. Tudo que aí vinha depois o protocolo por fora que os caras tentavam, botavam e judicializavam. Mas aí depois teve a convalidação lá em 2017, né? Que cada um começou a fazer a revelia do Confaz. O Confaz foi perdendo essa autoridade. As leis que não pegam, né, elas perdem a legitimidade delas, aí foi necessária a convalidação. Mas é comum dentro do ambiente do Confaz vários pedidos de redução. De acordo, repito, com o interesse, às vezes, nacional. Às vezes tem interesse nacional. Tá. Né? Às vezes tem interesse local. Tá. Por exemplo, isso eu estou citando. Medicamento a área de saúde era muito demandada nesse sentido de redução de carga. Aí, em um determinado momento, curiosamente, preciso entender, era decisão somente dos estados. Aí os convênios passaram a ser aprovados com uma cláusula uma cláusula que estabelecia as condições de que nós reduzimos o ICMS desde que o governo federal reduz os tributos federais. Começou a se colocar uma cláusula dessa, porque o governo federal às vezes ficava numa posição confortável de não reduzir os estados abrindo mão de receita. Tá? Por isso que hoje, nos orçamentos estaduais, tem lá um capítulo específico, atendendo a LRF, artigo 14, que você tem que dizer qual foi o tamanho da renúncia da receita. Entendi. Mas eles não tentavam depois comprar, não? Não havia, vou reduzir para medicamento, mas vou aumentar em tal lugar. Nunca funcionou. Isso eu digo que nunca funcionou esse controle. A lei estabelece que tem que haver uma compensação. Mas aí que é. A compensação acabava, a gente sempre defendia, foi pelo volume, o aumento efetivamente da economia. Aliás, eu sempre acreditei em aumento de arrecadação com aumento de economia. Porra, mas isso para mim é tão óbvio. É que eu não sou economista, não sou contador, mas, porra,
fomenta a economia, que Eu automaticamente sempre vai acreditei arrecadar nisso. mais. O Espírito Santo fez isso muito bem, tá, Marcelo? O Espírito Santo é uma escola, né, nesse ponto Muito aqui. bem. A gente reduziu carga tributária, eu ainda me coloco aqui como Aham, ex-servidor, tá né? Reduzimos carga tributária e o volume de operações aqui cresceu substancialmente, não tem nem dúvida. Pois é. Minha última aqui dessa primeira fase aqui tem muito a ver. Vocês não acham que a ausência do federalismo de verdade, não tem que me convença que nós somos uma federação de verdade. Não tem. A exigência de unanimidade de um CONFAS da vida. O fato de as legislações para aplicação em relação a tributos estaduais e municipais, vem tudo de cima, já vem tudo, já vem tudo ali. Não tem federação no Brasil. Você não pode votar com os pés. Não existe isso. Você vota com os pés porque o Espírito Santo tem uma qualidade de vida maior por eficiência da gestão, comparado à Bahia, por exemplo. Vamos lá, que é de onde eu sou. Estava lá até lá esse final de semana. Eu não me vejo mais voltando para Bahia. Quando eu vejo a maravilha em termos de qualidade de vida, de sociedade aqui e tudo, não me vejo voltando para lá. Então eu voto com os pés nesse sentido. Só que eu não vim de lá para cá porque aqui tem necessariamente menos arrecadação. Os tributos são os mesmos, a alíquota é praticamente a mesma. Agora compara com os Estados Unidos. Quanta gente saiu da Califórnia em direção a Texas, a Flórida, a Montana? Meu melhor amigo fez isso. Vocês não acham que a ausência de uma federação de verdade, se vocês acharem que é uma federação de verdade, pode discordar de mim, prejudica o próprio sistema tributário nacional? Olha, de novo eu vou voltar a isso, que eu também estudei alguns países que tratavam disso, especialmente a Alemanha, né, onde eu fui lá e assim, um período lá estudando, que de certa forma parece uma federação, mas às vezes não é. E o Brasil está muito parecido com isso. A gente centraliza muito, principalmente eu vou falar de arrecadação, não vou falar de outras coisas. Não, é isso. A pergunta é tributária, tá bom. Mas assim, acaba sendo financeira, porque o nível de dependência do governo federal é muito grande de dos toda a estados federação. perante o governo federal. Claro. Mas não foi porque o governo federal concentrou isso? Sim, e cada vez mais. É isso. Cada vez mais. É isso. É a história que o Gustavo colocou aqui. Que começou uma arrecadação dos estados, aí o governo federal, de alguma forma, reduziu um pouquinho o imposto de renda e o IPI, porque era um imposto compartilhado, e apostou no PIS/COFINS, que era um imposto 100% União. Pra eles controlarem. Que, aliás, agora se repete, tá? Sim. Que agora você extingue o IPI, que era partilhado, e cria o IS, que é 100% União. Olha que modelo é esse que nós estamos revivendo. Então, o grau de dependência que existe é muito grande. Esse é um ponto. Segundo ponto, as vinculações. As vinculações hoje, elas travam as administrações. O que são as vinculações? Vamos lá, vinculação. Explica para o ouvinte. Vamos lá para o ouvinte. De cada R$1 que você arrecada, você obrigatoriamente tem que direcionar um percentual para cada área. E às vezes, necessariamente, você não precisa disso. Vinculação de despesa. Claro, vincular a despesa, vinculação de despesa. Aí você tem a indexação, vinculação de despesa. Nós estamos falando lá os 25% da educação, os 15% da saúde, só ali já com 40%. Eu obrigatoriamente tenho que gastar em 12 meses. 12 meses, sob pena de responder perante os tribunais. Você é obrigado a gastar. Mesmo, você não pode poupar. Olha que coisa curiosa. Aí depois vem as despesas que eu falo, que é as despesas imobilizadas. Isso aqui é um comentário próprio meu. O que é despesa imobilizada? Gasto com pessoal, custeio, energia e tal. Tudo isso que você tem efetivamente que cumprir. A despesa discricionária, aquela que você faz política pública e investimento, desse tamanhozinho, pequenininha. Isso cada vez mais trava. Como você não tem margem dessa despesa discricionária, você vai atrás do governo federal para recurso de convênio. Aí começa a dependência de novo do governo central. Aí o federalismo está indo só... Água abaixo. Água abaixo. Isso trava. Aqui é uma avaliação minha. Acho que os orçamentos deveriam ser mais abertos. Né? E, claro, o gestor que foi eleito e tudo mais... Dá mais Isso. Vai gastar. E com sua devida responsabilidade. Partindo do princípio, poxa, a educação está muito bem. Então, vamos agora diminuir um pouquinho, vou investir em segurança. Desculpa. Não, nada. Vou investir em segurança. Perfeito, e assim sucessivamente. Perfeito. O período da pandemia foi claríssimo nesse sentido, tanto que depois tem uma emenda constitucional para ajustar.
porque estava lá os 25 para educação. Como é que você gasta 25 para educação com escola fechada? Isso. E a educação Concordo, precisava concordo. muito mais que os 15%. Isso. Concordo. Você pode lembrar que as merendas escolares tiveram que fazer cesta básica para dar para os pais dos alunos. Porque você ia estragar tudo. Não tinha merenda. O que você tinha que fazer? Loucura, né? Ué, Então, tinha que hoje, gastar. então, Marcelo, nós não podemos deixar de perceber o que aconteceu agora com essa reforma tributária. Agora vai ser um comitê gestor em Brasília, Nacional. nacional, Aí. comandando todo esse processo de arrecadação, distribuição do resultado dessa receita. Está centralizado em Brasília. Desculpa, a federação agora, Federação. apesar do comitê ser composto de representantes dos governos estaduais e municipais, mas vai ser tudo centralizado lá. Concordo. As decisões Lascou e os tudo. modelos. Então, desculpa, na ideia de pegar os 5 tributos e ficar em 2, passou Perfeito. outras coisas que efetivamente afetou, especialmente o federalismo. Naquela questão das vinculações, eu gostaria de colocar aqui o Fique à seguinte. vontade. Essa questão que o Bruno falou, essa frase para mim tem um efeito nefasto. Vou experimentar, Marcelo. Já eu comento sobre esse negócio. As vinculações tem que gastar. Tem que gastar bem. Entendeu? Isso é importante, porque quando você bota lá que você tem que gastar 25% na educação, não é gastar qualquer preço. Entendeu? Eu já vivenciei em determinada época que nós tivemos uma situação que deu um boom de arrecadação no mês de dezembro e a única válvula de escape que o governo tinha é dar abono para professor. Que loucura. Então, assim, essa questão do tem que gastar acaba levando o gestor público a ter que gastar mal. Entendeu? Então, Perfeito, assim, perfeito. isso para mim é uma coisa assim. Esses mandamentos, esses comandos que tem nas legislações, essas travas que dão no orçamentárias de despesa, isso engessa o administrador. E normalmente, quando a gente tem período eleitoral, sobre esse ponto do tem que gastar, qual é a fala do cara? Gastei tanto, não obtive tal resultado. É isso aí. Gastei tanto, gastei 50 milhões de educação, gastei não sei quanto de segurança pública, continua uma bosta. Enfim, comentário de Marcelo aqui. Mas o biscoito tá muito Rapaz, deixa eu bom, hein, falar um cara? negócio. Adorei, hein? Eu até peguei pra ler, porque assim, já gravei, desde que eles começaram a patrocinar a gente no meio do ano passado pra cá, eu devo ter gravado perto de 25 a 30 episódios. É a primeira vez que veio biscoito de nozes e gota de chocolate. E se tornou um dos meus favoritos aqui agora. Rapaz, maravilha. Joyce aí. Esse aqui, ó. Muito bom também, vou abrir. Esse aqui é salgado. É Formadini. Eu não sei falar esses nomes, não. Formagini. Vocês conhecem a fábrica deles lá em Santa Teresa? Claides? Conheço. Logo ali na entrada. Logo ali na entrada. Sim, Pô, já parei ali eles naquela são loja. parei lá na loja. Maravilhosos. São Não tem como maravilhosos. ir a Santa Teresa não paga lá, Não né? tem como, né? Tem gente que não vai a Santa Teresa, tem gente que vai na loja da Claís, na fábrica. E vale a pena conhecer a fábrica, tá? Maravilhoso. É bem legal. Bem legal. Um beijo aí pra querida Claide e pra Joyce. Tem gente que fala Claides, não é Claide, é Claides mesmo. Vamos lá, meus queridos. Fase não aqui. A gente tá falando de fases da reforma tributária e eu fiquei com fase na cabeça. Vamos quadro 2 aqui. E tenho que agradecer o meu querido patrocinador Tomasi Laboratórios. Não sei se vocês sabem, tá? Mas depois da pandemia, o Tomasi se tornou um dos 10 maiores parques nas clínicas do país. Que beleza. Do Olha. país. E aqui agora, né, esse episódio... A gente tá gravando aqui dia 13 de fevereiro, mas esse episódio vai ser lançado um pouquinho mais pra frente, eu gravo com alguma antecedência. E saiu mais uma notícia sensacional ontem do Tomasi, que vai revolucionar a parte de análise clínica, que vai ser um negócio todo digital, não sei o que lá, tal, que normalmente demora pra sair um pouquinho do exame, mas disse que agora o negócio vai mudar completamente, Bruno e Gustavo. Então, assim, parabéns à família Tomasi, que cada vez mais atendendo de forma diferenciada aí o público e trazendo Particularmente coisas sou muito cliente da Tomás e uso muito aquela unidade deles ali em Jardim da Penha. Em Jardim da Penha? Isso. Eu vou no... O Jardim da Penha é perto da praça... Pracinha ali do pracinha. BH. Eu levei ali a minha filha. Isso aí. E eu perguntei, Lê, minha esposa, né? Como é que foi das outras vezes? A gente leva, não, vai lá, porque lá tem um cara lá que sabe tirar que a menina nem chora. Atendimento fantástico. Eles isso são mesmo. realmente diferenciados. Então, fica a dica aí, Tomasi. Vamos lá, meus amigos. Muito boa essa primeira parte. Acho que deu pra gente
debater bem. Agora é um quadro pra gente conhecer um pouquinho mais vocês dois, tá? Papum, assim, brincam até que chamam assim, de frente com Gabi, né? Tinha lá Maria Gabriela, que no programa, tá? De frente com o Marcelo, a gente até meio que apelidou aqui. É mais uma indicação, de novo, pra gente conhecer vocês. Vou fazer sempre assim pra ficar fácil. Gustavo, depois Bruno. Gustavão, indicação de um livro. O Físico. O Físico? Pô, nunca indicaram esse aqui não, esse aí é novidade. Boa. E aí, Bruno? Livro? O meu é o Velho e o Mar. O Velho e o Mar. Esse maravilhoso. Também muito bom. Muito bom, né? Um filme. Rapaz, agora você me pegou. Um que você viu por último aí que foi bom? Não, eu ia até o cinema ontem ver Qual? esse que tá em evidência aí do O do Oscar? Oscar. Ainda não estou aqui, é Ainda não isso? estou aqui. Mas não foi não ainda, né? Não. Não vi também, não vi Ontem eu também não não. consegui ver, tem que ver. Tá bom, se lembrar depois você fala. Brunão, um filme? Eu vou viajar no tempo. Vou Por levar favor, mas No tempo lá de que- adolescência, filme que marcou muito. Primeira Noite de um Homem. Primeira Noite de um Homem. Já ouvi Dustin falar Hoffman. também. Pô, ele é maravilhoso. Assisti muito filme já com ele. Uma série. Tem uma série favorita? Você não assiste TV não ou eu não assisto TV? Pouco. Pouco? Tô vendo, hoje em dia, por causa do... Tô vendo aquela... Bruno tá botando você pra trabalhar demais, né? Pra estudar esse negócio aqui não tá Muita dando coisa tempo. pra Né? ler. Mas eu tô vendo uma série agora, aquela Parenthood, de uma família americana. Aham. Tô gostando Boa, lá na boa. Netflix. Legal, legal. E aí, Brunão? Pô, como hoje eu vejo muito pouco televisão. Ok. Exceto futebol, que eu gosto Sim. pra caramba, né? Tá que Então, time? né? Que time? Botafoguense. Rapaz, então você não gostou de ontem, né? Não, ontem não foi bom, não. Foi Puta, nada saiu bom. porrada Então, lá. as séries que eu via foi no passado. Minha esposa hoje vê umas séries coreanas que estão passando na Netflix e tudo, que eu não sei nem o nome, mas eu sou tempo do passado, pois eu via Dini Eugênio. Dini Eugênio. Aí, boa, boa. E essa aqui agora? Um desenho de infância. Tom e Jerry, né? Tom e Jerry é bom. Rapaz, eram tantos. Pica-pau. Pica-pau. Vocês gostavam dos bichinhos malvados, né? Que picavam a porra nos outros, né? Aí, ó, eu também, mas eu também, tá? Eu também, vamos deixar claro aqui. Isso aí era... Hoje em dia quase criança não vê mais desenho animado, né, cara? Desse tipo não, é de outro tipo aí. Mas vamos lá. Brincadeira de infância. Rapaz, eu gostava de jogar bola de gude, amarelinha. Gude era bom. Queimado. Queimado é bom. É o que eu fazia na minha época lá de Queimado é criança. bom. Entendeu? Uhum. O meu, especificamente, sempre foi jogar bola. Brincadeira de infância era jogar naqueles campos careca, não tinha gramado, paralelepípedo, os dedos. Chegava em casa com os dedos todos ralados. Era travinha. Era travinha, ou então dois chinelos, duas pedras, era isso. Aí. Era desse jeito aí. Golzinho, isso aí. Um estilo musical. Rock, música popular brasileira. Rapaz, aí, gostei, garoto. E aí, Bruno? Pop rock. Isso Pop é o rock. que marcou nessa época, principalmente Foi. na faculdade. Skank, né? Oh, meu Deus, Paralamas. Pô, Paralamas, Então muito bom. era Muito bom. fanzaço deles. Você acabou respondendo a próxima. Então já sei que você já respondeu a banda, artista, e você, Gustavo, uma banda. Não, Paralamas do Sucesso. Paralamas, muito bom, muito bom. Um valor, em termos de princípio. A honestidade. Honestidade. Um dos mais indicados aqui. Eu acho que é um dos principais patrimônios que a gente tem, né? A ética, o caráter. Concordo. Isso é Aquilo que tudo a na gente- vida. os pais da gente Respeito deixam às pra É o que a pessoas. gente, e é o que a gente acaba deixando também, né? É o legado. Legado. É o grande né? legado. Isso aí. Um herói. O Superman. Boa, 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 boa. Olha só, o Hulk. O Hulk. Boa. Tá saindo aí agora o filme. Já vai ter saído quando for ao ar, né? Do novo Capitão América, que vai trazer o Hulk vermelho. Sabe quem é? O Hulk vermelho. Hulk né? vermelho? É, porque tem um Hulk vermelho nos quadrinhos, que é um dos inimigos do Hulk verde, o Hulk original. E você sabe quem que vai ser o ator, cara? Vocês vão gostar de saber. Harrison Ford. É? Harrison Ford é o Hulk vermelho. Que isso, É. olha só. Lá dos quadrinhos, que era um general e É tal. uma enfim. surpresa. Enfim. Indiana Jones era muito bom, né? Todos os filmes de Harrison Ford. Indiana- Harrison Ford. Aí, tá vendo? Dica o Indiana Jones, então. Aí, tá Indiana vendo? Jones também é muito bom filme. Indiana Muito Jones bom. era assim. Sério É mesmo. quase uma série, com vários filmes. Era, Muito bom. exatamente. Muito bom. Um esporte, Gustavo.
Eu gosto muito de vôlei. Você gosta de vôlei? Nunca fui chegado a futebol. Tem Não. que ser mais alto também, assim. Tá? Você jogava bem? Não, assim. Só de assistir só mesmo? de assistir mesmo. Nunca Boa. fui de muito esporte, não. Tá. Acho que respondeu, né? Futebol e esses esportes de praia também a gente gosta muito. Legal, Eu gosto de legal. um frescobol. Frescobol. Frescobol é legal, frescobol é legal, eu gosto. Hoje, Depois a evoluiu praia para beach tênis, né? É. Mas Ou não, né? o raiz era frescobol, né? A praia que eu ia, podia jogar frescobol. Agora, como é que você joga frescobol na praia, né? Enfim. E essas duas aqui agora, ó. O pior tributo é... O novo tributo. Porque você não conhece. Não conhece? Não conhece. Boa. O bom tributo é aquele que é velho. Que é Porque aí velho, você conhece já como é que é a regra. já tem segurança. O novo é sempre o desconhecido. É sempre desconhecido. E aí, Brunão? O pior Poxa. tributo é... Que resposta é essa? Quem que eu vou Você sair? filosófica aqui, quase. Rapaz. O cara filosofou aqui. O tributo é aquele. O pior tributo é aquele que você não consegue pagar. Boa. Boa resposta também. E o menos pior? E agora? Rapaz, na verdade, eu tenho que lembrar aqui o seguinte. É. O tributo, lembrando o Benjamin Franklin, tem duas coisas que você não Eu sei consegue qual é essa escapar, resposta aí. né? E eu acrescentei mais uma, né? Depois que aposentei. É a morte e os impostos. Isso. E o que é a depois- terceira? Os boletos quando a gente aposenta. O pessoal, não, você vai ficar... Não, rapaz, você não sabe o que é um plano de saúde que você faz 60 anos, entendeu? É um negócio de doido, rapaz. Boa. E aí, o menos pior, Bruno? Como você falou, generalizou, e você está perguntando de tributo, Sim. né? O menos pior é a taxa, aquele que você tem uma contraprestação direta. Boa, gostei. Isso é verdade, E o imposto impossível? Imposto impossível É. e... Assim, dentro do nosso sistema tributário. É o ICMS? O Não, imposto a impossível, não? contribuição de melhoria, você não consegue impossível, aplicar. que não consegue aplicar, é verdade. Não é nem um grande fortuna, Vai, porque não existe isso ainda. é engraçado. Contribuição de melhoria, eu pensei para estudar aquilo, Não, rapaz. você sabe o que é engraçado? Quando a gente é um vai dar aula de negócio que direito você chega tributário... assim, como é que é isso? Eu Explica isso eu pros dei aula alunos. de teoria, assim, que eu vou chamar de teoria geral, né? Tributário ali. Tributário 1, 2, que entra um pouquinho nos tributos, na graduação. Que inferno era explicar contribuição de melhoria. Aí você vai lá na E o Inglaterra. cara, e ele ainda perguntou assim, mas aí onde tem? Eu falei, então. Aí você vai lá na Inglaterra, que fizeram um canal lá, que melhorou, que drenou. E aqui no Brasil? Cara, Você não consegue ter um consegue, exemplo. Eu cara. também fui professor de graduação, Não explicava mais, olha. E falei, como é que entende? Como é que cobra? Tudo, doideira. Entendeu? E talvez tenha um que você não perguntou, né? O imposto voluntário, né? Ou contribuição voluntária. Eu sempre falo, às vezes, nas minhas palestras, né? Aham. As doações, o que a pode gente falar. doa para as entidades, Ah, não, nesse esse aspecto, programa, isso é, de certa forma, uma contribuição voluntária. Com certeza. Que cada um paga se Com quiser. certeza. Então é algo que às vezes a gente não Esse percebe. tributo eu vou dizer que eu gosto. Eu tava me segurando aqui, mas você lançou a bola aí pra cortar aqui agora. Eu sou um libertário, né? E o libertário, ele vai além do liberal em termos até mesmo de economia, de finança, de existência do Estado. Libertário é aquele que é o mínimo do mínimo do mínimo, fica ali principalmente em segurança, soberania, defesa e justiça. Fica ali. Todo o resto deveria ter ausência de Estado. E aí me perguntam, rapaz, como é que isso vai se sustentar? Não sei o que lá. Eu falo, questão de contribuição voluntária. Só que a gente não tem maturidade nem moralidade suficiente para isso dar certo ainda. Mas não me impede de lutar Claro. por menos tributos todos os dias. tá? Claro. Que é isso que eu faço aqui. Minhas duas últimas aqui agora. Essas são boas. Medo. É insegurança jurídica. Rapaz. Que se Toda hora retroalimenta muda. todo dia. É um negócio que você, todo dia você está sobressaltado. É verdade. É verdade. E aí, Bruno? Essa é uma pergunta muito mais de natureza pessoal. Eu vou Sem mais dúvida, sem dúvida, sem mais pro dúvida. meu Pode ir, não tem comportamento problema humano, né? É isso aí. O medo é com aquilo que você não consegue lidar. Eu, particularmente, tenho um medo de altura, eu tenho uma fobia. É mesmo? Eu não posso estar em lugar que eu acho que eu vou cair. Que vai cair. Eu tenho mas realmente é uma um sensação- pavor sobre isso. É uma sensação ruim mesmo. Última. Uma ambição, Gustavo. Ver meus filhos bem. Essa aqui é, hoje em dia, você vai chegando nessa Legal, idade né? depois. É ver a sua família bem. Eu acho que Legal. isso aí é um desejo que a gente, quando chega na maturidade, a gente quer isso aí, as coisas Boa. boas para as pessoas, entendeu? Eu acho que um mundo mais justo. Essa aqui é a minha ambição. Legal.
E aí, Bruno? Acho que é isso. O conceito de ambição, às vezes, ele é distorcido, né? Muito distorcido. Então, a gente... Confundido até com ganância, às vezes. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Dizer isso. Eu converso também muito com meus filhos sobre isso. Ter ambição é uma coisa boa e ruim. Agora, a ambição pessoal, de você crescer, respeitar as pessoas, isso é bacana. Então, você não pode condenar a ambição, né? Então, mesma coisa que o Gustavo coloca, isso, minha ambição é essa. Ver um mundo melhor, as pessoas bem, felizes, ser justo, né? Ser solidário, né? Eu gosto muito de ser solidário. Legal. Né? Com quem precisa, estender a mão, né? Sim. Isso é uma coisa que, onde eu posso, eu procuro fazer, né? Estender para quem precisa. Graças a Deus, onde eu passei, o maior patrimônio que eu tive de cada lugar desses que eu tive, né, na direção, foi o conjunto de amizade e respeito das pessoas. Era a minha grande ambição. Legal. Dentro, assim. Sair de lá amigo de todos. Mesmo às vezes sendo duro, sendo correto. Claro. Né? Até porque não pode confundir até a questão da amizade com aquilo que você tem que entregar. Isso aí. Né? Isso é muito importante saber Quando diferenciar. você trabalha no serviço público, às vezes as pessoas confundem isso aí. Entendeu? Muito legal, muito legal. Ó, antes de eu dizer tchau, eu tenho alguns presentes para vocês. Eu achei que o presente era esse aqui, que eu adorei isso aqui. Você gostou, rapaz? Aí, o Vibes aí, ó. Vocês vão ganhar uma canequinha do Digaí, que é exatamente igual a essa aqui, pra vocês tomarem aquele café. Obrigado. O neguinho tá com inveja desse negócio aí, porque eu tô recebendo pedido. Eu falei, não, tem que ir lá pra entrevista. Pera aí. Então, entrevista. Não, pera aí, cara. Não é assim, não. Ô, que isso. Vocês vão ganhar cada um uma sacolinha da Claides. Da Claides. Esse aqui é luxo, né? Legal, né? Muito bom. Pô, eu achei que eu ia perguntar se pode levar. Vai levar. Rapaz, sabe o que é pior, Gustavo? É que quando acaba aqui, se bobear já tem fila ali fora de galera esperando. O que sobrou aí? A gente nunca come todo, né? Não come, não. A gente nunca come todo esse aqui, né? Ei, sobrou, não sei o que lá. É ou não é, Felipe? Fica aqui, a galera fica aí, ó. Que legal, cara. Que legal, Mas Marcelo. temos mais aqui, olha só. Isso, rapaz. Aqui, eu tenho uma sacolinha aqui da Friends, né? Que é a loja que nos ajudou a decorar o podcast aqui. Então, todos esses itens muito aqui bacana. são... A Friends tem algumas coisas pessoais minhas, né? Mas a Friends que trouxe aqui para decorar o Diga Aí e ajudar a gente a deixar esse ambiente mais legal, tá? Então tem aqui da Friends. Inclusive, sua logo é muito bacana. Ficou a logomarca ficou legal. bem fashion. Pra caramba, hein? Ficou legal. Não sei se der para perceber, mas é como se fosse uma pessoa levantando o mundo que lembra o microfone. É assim mesmo. É porque Microfone transforma o esse mundo. microfone, como se fosse a pessoa carregando, é o Atlas da mitologia grega, que ele foi adaptado. A ideia do Atlas é o seguinte: o Atlas da mitologia grega, ele carregava o mundo nas costas como uma punição. Sim. Ele era um titã, ele não era um deus. Né? Zeus colocou ele para carregar o mundo nas costas como uma punição. E dentro do mundo liberal, libertário, o Atlas ele é tido como o indivíduo empresário, não no sentido de dono de empresa, mas o empresário é aquele que move a sociedade, que quem carrega o mundo das costas somos cada um de nós individualmente ao fazer negócios, a empregar pessoas, ao pagar os tributos, assumir risco, a gerar o bem, a gerar valor, a trazer inovação. Então, esse é o sentido do Atlas. E aí, por isso que a gente colocou no Diga Aí o Atlas como se fosse o Atlas segurando o microfone. Ficou legal mesmo. O pessoal aqui da Apex mandou muitíssimo bem. Parabéns. Ficou muito bom. E aí, a gente tem um presente da KS, né? Que é a Kerstin Comarella. Deixa eu só ver aqui qual que é esse aqui. Esse aqui é o do Gustavo. Opa. E esse aqui é o do Bruno. Então, muito obrigado também a minha querida Kerstin. Que é um totemzinho aí de uma lembrança Que legal. pra vocês colocarem. Aí, eu Tem um elogiei. recado aí embaixo, ó. Tem certo que tem alguém atrás da Por um câmera, estado então, eficiente. Por um estado eficiente. Muito Isso bom. aí tem um Obrigado. recadinho pra vocês. Muito obrigado. Um agradecimento aqui pelo tem que Diga Aí. ver. Troca. É o quê? Não, porque tem um nome Tá aqui. personalizado. Não, tá personalizado. Eu conferi antes pra ver, né? Tá conferi antes. Obrigado. Ainda eu elogiei a marca antes, então Você de viu? ter visto, Você né? viu? Teve Que isso bom. ainda. Passa a palavra pra vocês pra um eventual recado final que vocês queiram dar aí pros nossos ouvintes. Bom, agradecer a oportunidade, viu, Marcelo? Acho assim, parabéns pelo seu programa e pelo escopo que você colocou logo no início aqui, que você vai alcançar aqui, eu acho que é fantástico. As pessoas precisam ter a oportunidade de ouvir
as opiniões de forma livre, Claro. sabe? Cada um tem seu posicionamento. Então, a gente tem que preservar muito essa liberdade de expressão que a gente pode ter. É natural, quem está numa administração, exercendo função privada, que for, tem que estar aberto a ouvir críticas, a ouvir elogios. Então, eu acho que o seu programa permite isso. Então, quero te dar parabéns, desejar todo sucesso para você aqui, que esteja realmente... Tragam pessoas aqui que possam botar suas opiniões de forma construtiva. Claro, sempre. Eu falo que a crítica ruim ela é construtiva, desde que você tenha a capacidade de ouvir e dizer, realmente eu preciso corrigir alguma coisa aqui, acolá. Isso é de uma grandeza muito grande. Perfeito. Quando você trabalha esse Fico pedido. feliz. Então, obrigado mesmo. Nosso escritório é um escritório novo, nós dois no setor privado estamos começando. A gente se respeita muito, nós somos uma dupla aqui que respeita as diferenças, respeita, sabe, as qualidades e tudo. Por isso que a gente está lá trabalhando e a gente acredita nesse tipo de coisa. Coisas boas, certas. Nosso escritório está aberto a isso. Muito bom, muito bom mesmo. Oportunizar a todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Bruno. Muito obrigado aqui pelo convite, participação. Foi ótimo participar aqui. E eu deixo assim as pessoas falar assim que... na verdade, as pessoas precisam entender que a República no Brasil foi fundada em 15 de novembro de 1889. E República significa coisa pública. E ela só funciona não só quando você contribui com impostos e contribuições, mas com a sua participação. Eu concordo muito. O cidadão brasileiro tem que assumir a sua cidadania. Então, não é que você elegeu um representante... pode deixar para lá. Então, assim, esse que é o recado que eu deixo para as pessoas, tá? Que tomar consciência que nós estamos numa república, que a gente precisa participar e controlar e lembrar em quem você votou, tá? E cobrar. E criticar. Saber criticar respeitosamente, claro. Acho que isso é fundamental, né? Então, assim, eu acho que essa regra de convivência da república é um dos melhores, não conheço outro sistema melhor do que esse, mas... Dá trabalho. Dá trabalho. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Galera, diga aí. Valeu, até a próxima. Abraço. Obrigado. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.